Definem o modo como o celebrante, o acólito, nós temos cerimonial próprio para os monges, como é que os monges devem se comportar externamente. Então, quando o celebrante vem do altar para dar a comunhão, o nosso cerimonial diz que a gente deve estar de pé cantando, e quando passa o Santíssimo, a gente se ajoelha em escadinha assim, começa por lá e termina aqui. Quando o coro é grande, fica mais assim visível essa genuflexão que é feita por cada monge na medida em que Nosso Senhor vai passando da frente dele. Então, essa é a devoção externa, muito agradável a Deus, não é a principal, mas ajuda. Uma missa bem cantada, o canto gregoriano, é a devoção externa, é a maneira modesta. Uma maneira modesta vem de modo. O gregoriano, aliás, tem vários modos, é o mesmo princípio, mesmo raiz. É um modo, né? É um modo adequado de celebrar a Deus pelo canto. O gregoriano é a música por excelência da liturgia. E assim por diante. Então, a modéstia exterior de São Pio X consiste particularmente em estar modestamente vestido. Os monges botam uma cogula, uma roupa especial para a missa, que é que ele bota por cima do hábito, para solenizar a missa. E cada um deve estar vestido de costume com uma roupa um pouco melhor que de costume. Então, é bom ter uma roupa de domingo, para marcar um pouquinho a diferença. Você não deve vir à missa aqui como a gente está lá fora, sobretudo não vir, né, de bermuda, sei, tudo que possa ser inadequado à liturgia, à grandeza da missa. Então, modéstia exterior, diz São Pio X, consiste particularmente em estar modestamente vestido, em observar o silêncio. Na missa vai reinar um grande silêncio. E por isso que tem momentos que a gente canta e momentos que a gente fica em silêncio. E no momento que a gente canta também não é romper o silêncio. Romper o silêncio seria conversar. A gente não conversa, os monges não falam durante a liturgia, nem para passar um aviso, uma coisa, só realmente em extrema necessidade. Deve observar o silêncio, que corresponde à atitude de adoração. Silêncio e o recolhimento. O recolhimento. Uma vez conta-se, não sei se é um conto ou se é uma realidade, mas de um homem que queria entrar na vida religiosa e ele queria escolher um mosteiro em que realmente merecesse que a gente aí entrasse. Então ele chegou na hora que os monges estavam todos rezando, por exemplo, depois de véspera a gente fica em oração, então supondo que fosse essa hora, então as luzes apagadas, os monges todos em oração, ele estava com um grande bastão, ele jogou o bastão no chão, e aí os monges estavam rezando, viraram a cara para olhar o que tinha acontecido. Aí ele pensou, aqui eu não fico. Pegou o bastão dele e foi para outro mosteiro. Chegou lá, mesma coisa, mesma hora, jogou o bastão no chão e os monges perderam o recolhimento, olharam para ele. Aqui eu não fico. Até que ele chegou no mosteiro, estavam toda a comunidade, uma grande comunidade, todos rezando em silêncio, com recolhimento. Ele jogou o bastão dele no chão, ninguém olhou para ele. Ninguém virou a cara para saber o que está acontecendo. Ele falou, aqui há um grande recolhimento, aqui eu quero entrar. E ali entrou. Então, recolhimento, se recolher, não ficar, recolher, fechar a atenção dos nossos sentidos ao mundo exterior e se concentrar no que se passa no altar. Uma vez perguntaram um fiel de Campos, um lavrador, um homem do campo, perguntou a Dom Antônio de Castro Maier, ou então foi numa conferência que ele fez para eles, a melhor maneira de assistir à missa, se era com missal ou sem missal. Ele falou, o mais importante não é ter ou não ter o missal. Se o missal te ajude, use-o. Se ele não te ajuda, não use.
o principal não é isso. O principal é se unir ao que se passa no altar. Então, a melhor maneira de assistir à missa é se recolher e se unir ao que se passa no altar. Mas para isso é necessário o recolhimento. Então, São Pio X diz, estar modestamente vestido é a parte mais externa, observar o silêncio, o recolhimento e estar, quanto possível, de joelhos. A mãe de Monsenhor Lefebvre, se eu não me engano, assistia a missa inteira de joelhos. Então não há uma regra, há um certo costume, né, de se levantar na missa cantada. Convém, né, estar de pé para o credo ou coisa assim, mas não existe nenhuma rubrica da missa, do missal, definindo o movimento dos fiéis. Há algumas normas dadas para os religiosos, para as religiosas, e os fiéis podem acompanhar o movimento dos religiosos, mas na missa privada, por exemplo, se quiserem ficar de joelho o tempo todo, ficar de pé quando o padre entra, quando ele sai, e por evangelho, o resto ficar de joelho, pode. Às vezes não é bom por causa da saúde, mas a atitude de joelho é a mais reverente para com Deus. Logo aquela que tem a primazia. Então, estar quanto possível de joelhos, excetuando os dois evangelhos que se ouvem estando de pé. Então, o evangelho, a gente fica em pé para mostrar a vigilância, a atenção ao receber o ensinamento de Nosso Senhor. Ao ouvir a Santa Missa, qual o melhor modo de praticar a devoção interior? Então, já falou do exterior, agora o interior. O melhor modo de praticar a devoção interior ao ouvir a Santa Missa abarca o seguinte: primeiro, unir desde o começo a própria intenção à do sacerdote, oferecendo a Deus o santo sacrifício para os fins por que foi instituído. É o que dizia Dom Antônio Castelmaia. Então, se unir à intenção que tem o sacerdote, que é de oferecer a Deus um sacrifício. Oferecendo a Deus o santo sacrifício para os fins por que foi instituído. Os 4 fins: adoração, propiciação, ação de graças e pedido de novas graças. 4 fins do sacrifício, que é bom saber de cor. Então, primeiro a adoração, depois a impetração, que é o pedido de perdão, e terceiro, ação de graças, agradecer a Deus tudo que Ele já nos fez, sobretudo a redenção. E quarto, pedir novas graças. São Leonardo de Porto Maurício divide uma maneira de assistir a missa nesses 4 fins. Então, a primeira parte da missa, até o ofertório, se não me engano, ele bota a adoração. Depois ele põe a impetração até a consagração. Da consagração até o final até a comunhão, o final do Pai Nosso, não sei, ele bota a ação de graças e depois que comungou, pedir novas graças. Mas pode ser outra, ele bota assim, mas só para te lembrar que esses 4 fins devem estar presentes na nossa maneira de assistir a missa, como diz aqui o Catecismo. Vou reler. Primeiro, unir desde o começo a própria intenção à do sacerdote, oferecendo a Deus o santo sacrifício para os fins para que foi instituído. Segundo, acompanhar o sacerdote em cada uma das orações e ações do sacrifício. Quem tem missal pode seguir assim, mas não é obrigado. Por quê? Porque às vezes isso exige uma atenção muito grande e às vezes de tanto atenção a pessoa às vezes pode perder a devoção. Então São Leonardo de Porto Maurício, ele propõe o método dele, que ele acha mais simples, que a alma se une de maneira mais livre aos 4 fins do sacrifício. Mas pode também estar com o missal na mão e acompanhar o sacerdote em cada uma das orações e ações do sacrifício. De uma maneira geral, a gente pode fazer sempre isso também. A gente sabe que no início ele vai rezar o Confiteor, a gente vai rezar também. Então, nas grandes pontos, a gente sempre deve fazer isso. A gente vai acompanhar, o padre vai subir, na hora da consagração vai ajoelhar, a gente, então, de maneira geral, é o que nós fazemos. Agora, quem quer seguir todas as orações do padre,
deve então ter o missal na mão para acompanhar todas as orações. É um método, entre outros, muito bom, mas não é o único. Terceiro, meditar a paixão e morte de Jesus Cristo. Já é um pouco diferente, né? Então você, em vez de guardar o missal aberto, Santa Teresinha, no catecismo, o padre havia dado um missal para cada um, e ele ia verificar se as crianças estavam na página certa durante a missa. Santa Teresinha estava sempre na página errada. Então ele testemunhou no processo de canonização que ele de fato havia pensado que aquela menina era muito, tinha pouca piedade, pouca devoção, porque estava sempre na página errada, é porque ela meditava da maneira mais simples, ela não usava o missal. Então, uma terceira maneira, meditar a paixão e morte de Jesus Cristo e detestar de todo o coração os pecados que lhe deveram causa, e causaram a paixão. Então, meditar a paixão. Uma coisa não impede a outra, mas seguir todas as orações e meditar a paixão ao mesmo tempo me parece um pouco difícil, mas que cada um veja o método, como diz Dom Antônio, o método que lhe une, lhe facilita mais a união com o que se passa no altar. Uma vez encontrado essa maneira, ou então alternando, uma vez outra vez uma outra diferente, a gente se faça aquilo que traz maior fruto para a alma. Quarto, a comunhão sacramental, ou ao menos a espiritual, ao tempo em que o sacerdote comunga. Então, ou receber a comunhão sacramentalmente, ou então, na hora que o padre está comungando, pedir a Nosso Senhor que venha em nosso coração. Mesmo se a gente não vai comungar, ou porque a gente já assistiu uma missa, ou porque a gente não está em jejum, ou porque a gente precisa se confessar antes, a gente pode comungar espiritualmente. Pedir a Nosso Senhor que venha em nosso coração, isso já é uma comunhão espiritual. Quem deve fazer na missa, convém fazer na missa, no momento em que o padre está comungando. O que é a comunhão espiritual? A comunhão espiritual é um grande desejo de se unir sacramentalmente a Jesus Cristo, dizendo, por exemplo, meu Senhor, Jesus Cristo, eu desejo de todo o coração unir-me a vós, agora e por toda a eternidade. Então, se eu pudesse dar esse exemplo simples, pequena oração, meu Senhor Jesus Cristo, eu desejo de todo o coração unir-me a vós agora e por toda a eternidade. Já é uma comunhão de desejo. Fazendo os mesmos atos que se fazem antes e depois da comunhão sacramental. Então pode também acrescentar as orações que estão no missal antes e depois da comunhão sacramental. Ou então, para quem não tem missal, basta ficar recolhido, né, antes e depois, como se tivesse comungado. Impede ouvir a missa com fruto a recitação do rosário ou de outras orações durante o santo sacrifício? A recitação dessas orações não impede ouvir com fruto a missa, desde que haja um esforço possível de seguir as cerimônias do santo sacrifício. Então a pessoa pode também rezar o terço, mas se unir aos grandes momentos da missa. Não vai ficar rezando o terço e nem notar que houve consagração, que houve... Não, senão não seria uma coisa sensata. É boa coisa também rezar pelos outros quando se assiste à Santa Missa. É coisa boa rezar também pelos outros quando se assiste à Santa Missa. E até o tempo da missa é o mais oportuno para rezar pelos vivos e pelos mortos. Então, esse mês de novembro, lembrar que o melhor momento para rezar pelos mortos é aqui na capela durante a missa. Pode-se ganhar também indulgência plenária, rezando aquela oração para quem comungou, oração diante de Jesus crucificado, que tem nos missais e em alguns livros de piedade. Paulo VI suprimiu essa indulgência plenária, mas Monsenhor Tissi Malarré acha que nós podemos pensar que a legislação antiga está valendo, devido ao caráter um tanto revolucionário dessas mudanças feitas pelo Papa Paulo VI. Terminada a missa, que se deve fazer?
Terminada a missa, devemos dar graças a Deus por nos ter concedido a graça de assistir a este grande sacrifício e pedir-lhe perdão pelas faltas cometidas enquanto a assistíamos. Então, os irmãos têm costume, quando chega de volta da missa na sacristia, se houve algum erro do que os acólitos fizeram, o acólito se ajoelha e pede perdão. Então, nós também, se a gente fez alguma falta, por falta de atenção, porque a gente ficou distraído voluntariamente, a gente deve pedir perdão a Deus no final da missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.